Muito obrigado pelo convite, Miguel. Uma honra estar contigo, com toda a audiência da Fórum, né? E eu tô achando engraçado essa questão do Bolsonaro. Assim, eu não posso negar que é engraçado. É um contexto muito triste, muito triste, mas não deixa de ser engraçado, tá? Tem um quê de comédia no meio, né? Tem sim, tem sim. Essa coisa da Hungria, sabe por que é engraçado, né? É porque é muito patético. É muito patético, né? E a desculpa esfarrapada dele de que ele foi trabalhar no meio do carnaval, foi trabalhar e dormir, mas ele tem casa em Brasília. A troca de que ele vai dormir. Então ele foi pego, ele foi flagrado. É muito patético, sinceramente muito engraçado. Tem até uns memes, né? Como é que é? O meme é tic-tac, toque, 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 mimimi e o Tintin, esse Bolsonaro foi preso, porque o pessoal vai festejar, né? Afinal, é o capeta preso, né? Depois de tudo que ele fez. Muita gente vai festejar a prisão dele. Mas eu vou dizer, honestamente, nesse momento político, pensando na política, tá? Não estou pensando no jurídico, porque o fundamento jurídico para prisão preventiva já existe, né? É uma pessoa que nitidamente está atuando para não ser punida, para não cumprir a sua pena, né? E esse é um dos princípios ali da prisão preventiva, né? Quando o indivíduo que está sendo investigado, o indivíduo que está sendo processado, ele começa a atuar para que não recaia sobre ele a pena, né? Ou o processo. É o que ele está fazendo, né? Se ele está tentando buscar asilo, se ele tenta mobilizar uma base social para criar uma comoção social, para que, enfim, ele tem várias ações que de fato poderiam ser, são fundamentos para a prisão preventiva. Mas politicamente falando, e até mesmo juridicamente, em termos de desgaste de imagem, né, o fator tornozeleira eletrônica tem um peso gigantesco, né, de desgaste da figura, mais um pouco do desgaste da figura, né, que daí ele já entra naquela lógica do corrupto que está transitando entre as pessoas, mas que já tem como se fosse, né, uma doença contagiosa, assim, que ninguém quer chegar muito perto. Então, isso é muito simbólico e seria uma decisão, primeiro, importante, uma decisão necessária, né? Antes de qualquer coisa, é necessário, porque nitidamente ele está organizando uma fuga, está organizando uma rota de fuga na medida em que ele já observa que não há saída, que ele será preso. Isso é uma certeza, tá? De qualquer lado, Bolsonaro será preso, será condenado. Eu sempre digo, tem 3 crimes, para mim, que já estão praticamente com a condenação pronta, né? Porque são tantos elementos que não há como ele escapar, que é o atentado ao Estado Democrático de Direito, pelo menos 2 artigos ali, ele responde, mais organização criminosa, depois a questão do peculato das joias também, com alguma questão ali, com uma pena de lavagem de dinheiro e também organização criminosa, e por fim que é a que está mais avançada, né, que é a questão da inserção de dados falsos nos bancos de dados, que é a questão da falsificação da carteira de vacina. Então, Bolsonaro, não há escapatória para ele da prisão, do acúmulo de penas, vai chegar na casa, talvez, dos quase 40 anos de cadeia. Nisso ele vai ter que cumprir a grande parte no regime fechado aí. Então, eu acredito que Bolsonaro pode dar adeus já à sua vida política e também a sua vida de, digamos, indivíduo político, me chama de corrupto, né? Todas essas questões aí, isso aí também ele vai ter que abandonar esse discurso. Agora, é que eu sempre falo, né? A gente tem que estar muito atento à eleição de 2026, porque nitidamente eles vão tentar, de todas as formas, ampliar a base no Congresso Nacional, né, de parlamentares, e também ganhar a presidência da República, para a partir daí fazer uma destruição, né, da nossa democracia por dentro, liberando o Bolsonaro com anistia, modificando penas para que depois ele possa ser aproveitado, né, com aquela situação. Então a gente tem que ficar muito atento na eleição de 2026, que para mim é a eleição derradeira para que a gente possa de fato vencer essa turba fascista e criminosa que tomou conta do Brasil. Muito bem. Eu fiquei com um pouco de vontade de rir, Leonel, porque quando você falou de tornozeleira,
Eu lembrei do tênis Bolsonaro, né? Ele está vendendo o tênis Bolsonaro. Eles vão vender a tornozeleira Bolsonaro. A tornozeleira, né? Capaz de comprar, né? Esses patriotários, eles são tão esquisitos, capaz de comprar essa tornozeleira Bolsonaro. Né? Mas, enfim, eu quero aproveitar... Não, olha só, mais um detalhe, né? Agora veio o perfume, não sei o quê. Mas há uns meses atrás tinha o vinho Bolsonaro, né? Era o vinho. Bom, o vinho já está devendo para o fisco quase 300 milhões de reais. O vinho do Bolsonaro, a empresa, já está devendo agora para a Receita Federal quase 300 milhões de reais. Então, quer dizer, tudo é na base do crime, da falcatrua, da sonegação, do furto, do peculato, do assassinato, do ataque à democracia. Tudo é na base da criminalidade. Então, mais uma prova agora. Daqui a pouco vai vir alguma coisa com tênis, depois uma coisa com perfume, que vai demonstrar que era uma lavagem de dinheiro ou coisa do gênero. É impressionante. Ô, Miguel, deixa eu só fazer um complemento aqui da notícia também sobre essa questão da embaixada. Além dos ministros do STF estarem avaliando reservadamente essa questão da prisão preventiva ou colocação de tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal já informou oficialmente aí, né, que instaurou um inquérito para apurar essa questão da embaixada. E aí, nesse sentido, eu concordo com o Leonel também, porque politicamente falando, né, prender o Bolsonaro agora para soltar amanhã, né, criaria um fato político, um tipo de comoção que talvez não fosse interessante até mesmo para a própria condução do inquérito. Né? Então, por que a PF agora abre este inquérito? Para trazer elementos que comprovem que, de fato, a intenção do Bolsonaro era evitar a prisão estando na embaixada, para que, se ordenar uma prisão preventiva, não corra-se nenhum risco de ser anulada, né? De cancelar essa prisão. Então, agora a PF ela vai trabalhar em, por exemplo, ouvir funcionários da embaixada, né? Puxar esses registros de câmera de segurança, olhar a agenda da embaixada, se há registro de entrada ou saída do Bolsonaro, para aí sim, né, se criar essa linha investigativa que comprove que, de fato, a intenção dele era essa. Claro, todo mundo vê o vídeo, né, vê a notícia sobre o Bolsonaro ter ido para a embaixada, todo mundo fala, não tem o que investigar, né, pode prender, né, essa é a reação inicial. Mas para que você crie um escopo jurídico, né, de que o Bolsonaro não corra o risco de ser preso hoje e solto amanhã, a PF precisa cumprir essas diligências, né, e provar por A mais B que a intenção foi essa. Agora, a situação para o Bolsonaro, de fato, está muito complicada, até no simbolismo de como vem essa notícia, né? Eles não podem, por exemplo, usar o argumento de que isso veio da mídia vendida, da Globo petista, que eles falam, ou coisa do gênero, né? Isso foi um furo do New York Times, né? E agora, como fica, né? Não dá nem para usar a retórica da imprensa que persegue o Bolsonaro, né? Porque não veio da imprensa nacional, veio da imprensa internacional. Deu no New York Times, já dizia a célebre canção, né?